resolução número 38 do CAL, que trata do assunto salário mínimo profissional. É um assunto bem polêmico aí entre a categoria de arquitetos e urbanistas. Vamos lá. De acordo com a lei número 4950-A de 66, o salário mínimo profissional é a remuneração mínima, galera, devida por força de contrato de trabalho devida aos arquitetos e urbanistas, com relação a empregos, cargos, funções e desempenho de atividades técnicas. Remuneração mínima por força de contrato de trabalho. O salário mínimo profissional depende somente da jornada de trabalho fixada no contrato de trabalho ou efetivamente trabalhada. Temos aqui, galera, a nossa tabelinha que está lá na resolução 38 do CAL, que trata do salário mínimo profissional. Para jornadas de trabalho de 6 horas diárias, qual é o salário mínimo profissional? 6 vezes o salário mínimo nacional. Memorize isso aqui, porque cai muito nas provas e é uma tendência que caia cada dia mais. Fácil de memorizar, né? 6 com 6. Para jornadas de trabalho maiores que 6 horas diárias, temos uma outra regrinha. 6 vezes o salário mínimo nacional mais 25% de acréscimo a cada hora excedente após a sexta hora, devido proporcionalmente nas frações de hora. E para jornadas de trabalho inferiores a 6 horas diárias, salário fixado de forma proporcional, inclusive quanto às frações de hora. Então, isso aqui é a regra que está lá na resolução 38. Vamos ver, fazendo o cálculo, como isso aqui funciona na prática. Fazendo o cálculo do salário mínimo profissional, chegamos aos seguintes valores, aos seguintes resultados. Para 6 horas diárias trabalhadas, 6 salários mínimos. Esse é o valor mínimo que um arquiteto deveria receber. Para 7 horas diárias trabalhadas, temos 7,25 salários mínimos. E para 8 horas diárias trabalhadas, 8,5 salários mínimos, 8,5. Né? Transformando essa tabelinha aqui, fazendo o cálculo certinho, a gente chega nesses valores aqui. Sempre levando em conta, né, o salário mínimo nacional. Quem fiscaliza o cumprimento do salário mínimo profissional é o CAL do Estado. A pessoa física ou pessoa jurídica contratante que não cumpre a legislação sobre o salário mínimo profissional deverá ser notificada pelo CAL-UF para a regularização da situação, no prazo máximo de 10 dias. Um detalhe interessante que para emissão do RRT de cargo e função, formalizando o arquiteto como responsável técnico por aquela pessoa jurídica, precisa haver a comprovação do cumprimento do salário mínimo profissional, tá? Então, você vai lá fazer o RRT de cargo e função, porque você se tornou o responsável técnico por uma pessoa jurídica, o CAL vai pedir o seu contrato de trabalho ou a sua carteira nacional de trabalho para justamente fiscalizar o cumprimento do salário mínimo profissional. Tranquilo?
Se não regularizar, será autuado pelo CAUF. Quem? A pessoa jurídica ou física contratante. Por infração à legislação, sendo lavrado um auto de infração para cada arquiteto irregular, além da restrição de acesso ao SICAL até a regularização da situação. Então, essa é a punição prevista pela resolução número 38 do CAU. Tem que ir lá lavrar um auto de infração. Se tiver 10 arquitetos irregulares, lavra-se 10 autos de infração. E restrição ao SICAL até regularização da situação. Vamos finalizar com uma questão de prova sobre o salário mínimo profissional. Caiu no concurso do CAU Rio, Banca e ADES. Para a jornada de trabalho de 6 horas, o salário mínimo profissional do arquiteto e urbanista é de alternativa A, 2 vezes o salário mínimo nacional. Alternativa B, 4 vezes o salário mínimo nacional. Alternativa C, 6 vezes o salário mínimo nacional. Alternativa D, 8 vezes o salário mínimo nacional. E alternativa E, 10 vezes o salário mínimo nacional. Banca foi boazinha, né? Cobrou aqui 6 horas, que é a regra mais simples para 6 horas, né, de jornada diária. 6 horas diárias trabalhadas, 6 salários mínimos nacionais. Se fosse 7 horas, como a gente viu, 7,25 salários mínimos nacionais e 8 horas. Sempre bom revisar isso aqui, viu? Para confundir é muito fácil. 8 salários mínimos e meio. Logo, gabarito da nossa questão, alternativa C. Tá? Bom, o que eu queria trazer para a nossa aula de hoje era isso. Passamos por alguns tópicos de legislação profissional que são cobrados nas questões de prova. Lei 12.378, Código de Ética, assuntos muito importantes para a sua prova. Então é isso, um abraço a todos que assistiram essa aula e até a próxima aula.